capítulo de número 7, versículo de número 24. Mateus 7, versículo de número 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, Mateus 7, versículo de número 24, e nós leremos até o versículo 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, é importante a gente contextualizar um pouco acerca daquilo que iremos falar aqui, para que fique melhor a nossa compreensão e fique de forma mais prudente aquilo que nós vamos compartilhar, entendendo que o capítulo 7 de Mateus, juntamente com o capítulo de número 6 e o capítulo de número 5, fazem parte de um compilado que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou a Sermão da Montanha, onde Jesus reúne os seus discípulos, chega até o cume do monte, senta com esses discípulos e começa a ensinar aos seus discípulos acerca de coisas que eles deveriam viver e da maneira que eles deveriam se portar. Aquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é uma série de ensinamentos e instruções de Jesus para os seus discípulos. E para nós, como discípulos de Jesus, fazem todo sentido. Então Jesus ensina a eles acerca de várias coisas. Jesus fala acerca de como orar. Jesus ensina a eles a como jejuar. Jesus ensina a eles a como se portarem na sociedade, sendo sal, sendo luz, e uma série de outros ensinamentos Jesus traz aos seus discípulos naquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte. E Jesus encerra o Sermão do Monte, Jesus encerra o Sermão da Montanha da seguinte forma, capítulo 7, versículo 24 do Evangelho de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e as não a pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Jesus, então, após trazer uma série de ensinamentos e instruções aos seus discípulos, ele conclui os seus ensinamentos e os seus direcionamentos aos seus discípulos da seguinte forma: agora coloquem em prática tudo aquilo que vocês escutaram. Tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu instruí a vocês, agora vocês coloquem em prática. E ele faz duas semelhanças e duas ilustrações, comparando a minha e a sua vida, a vida de um discípulo, com aquele que constrói e edifica a sua casa sobre a rocha. Dizendo que quem coloca em prática aquilo que tem escutado é como um construtor que constrói a casa sobre a rocha. Mas o que não coloca em prática aquilo que tem escutado é comparado ao construtor que constrói a sua casa sobre a areia. Caracterizando aquele que constrói sobre a rocha como prudente e sábio, e aquele que não constrói sobre a rocha, ou melhor, que constrói sobre a areia, como imprudente e insensato. Jesus então está nos dizendo, olha, tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês, tudo aquilo que eu tenho instruído a vocês, não deve ficar somente na inteligência ou somente na sua mente. Você precisa colocar em prática. E quem coloca em prática é prudente, porque constrói a casa sobre a rocha. Quem não coloca em prática é insensato, assim como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Jesus então fala acerca de dois construtores simbolizando a minha e a sua vida. E eu aproveito no início da minha fala para perguntar a você: você tem sido o prudente ou o imprudente? Você tem sido aquele que tem construído a sua casa, ou melhor, a sua vida sobre a rocha, sendo assim uma pessoa e um servo prudente? Ou você tem sido aquele que tem construído a sua casa sobre a areia, não colocando em prática aquilo que o seu mestre tem te ensinado? Quem você tem sido? Quem eu tenho sido?
Será que eu tenho apenas escutado os ensinamentos de Jesus ou eu tenho colocado em prática os ensinamentos de Jesus? Certamente você conhece a história dos 3 porquinhos. Ou alguém já te contou essa história, ou você já contou essa história para alguém. A história dos 3 porquinhos vai nos dizer que existiam 3 porquinhos que receberam uma ordem da sua mãe. Qual era a ordem? Vão e constroem cada um a sua casa, porque o lobo feroz vai vir e vai tentar comer vocês. E eles escutam o ensinamento da sua mãe e tentam fazer mediante o ensinamento da sua mãe. E o primeiro porquinho, como você bem sabe, constrói a sua casa de palha. Ele não quer saber acerca das adversidades, ele não quer saber acerca da chuva, ele não quer saber acerca do rio, ele não quer saber acerca de nada, nem menos do lobo. Ele simplesmente constrói a sua casa de palha, sem se importar com nada, a fim de que o tempo que lhe resta, ele aproveite regozijando a sua vida com brincadeiras, com alegrias, que lhe trazem prazer. Sendo imprudente, insensato. Mas existe ainda um segundo porquinho, que constrói a sua casa de madeira, também sendo imprudente, também sendo insensato, sem se preocupar com o lobo, sem se preocupar com a chuva, sem se preocupar da fragilidade que é construir uma casa de madeira, sem se preocupar com os utensílios que seriam usados, só se preocupando em como ele iria brincar e quanto tempo ele poderia usufruir para brincar e se divertir, alegrando a sua vida. Um outro porquinho insensato. Mas existe um terceiro porquinho. O porquinho que é totalmente diferente dos seus 2 irmãos. Que antes de construir a sua casa, ele analisa todo o cenário e todas as possibilidades de adversidade que ele poderia enfrentar ao construir a sua casa. Ele analisa o solo, ele analisa os materiais que ele usará, ele analisa toda e qualquer situação que ele poderia enfrentar ao construir uma casa. E ele constrói a sua casa de tijolo, fundamentada, alicerçada, com um telhado rígido e sólido, com as paredes bem fortes, que lhe traziam segurança. Mas a história não para por aí. A história nos conta que chegou o lobo. E o lobo chegou na primeira casa, aquela casa construída pelo porquinho sensato, e ele soprou contra aquela casa, e sem fazer muita força, aquela casa caiu. E aquele porquinho indefeso se desespera e corre para a casa do seu irmão, e o lobo chega até lá e sopra, e a casa cai novamente. E aqueles 2 porquinhos insensatos, sem ter o que fazer, sem ter onde ficar, onde se refugiar, eles correm para a casa do seu irmão prudente. E lá eles encontram abrigo. Seu irmão abre a porta e eles ficam lá seguros, debaixo de uma instalação construída e firmada em alicerces e fundamentos. E o lobo sopra, 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 e poderia ficar lá soprando horas e horas, dias e dias, e aquela casa continuaria intacta, porque a casa do porquinho prudente foi construída sobre um fundamento e sobre um alicerce. Ele considerou as possibilidades, as adversidades que poderiam chegar contra a casa dele. Ele considerou a possibilidade até mesmo do lobo. E ele agiu com prudência, e preparou e construiu a sua casa com sabedoria. E a casa dele não caiu. Mas por que eu estou contando a história do porquinho para você? Porque a história do porquinho tem muita semelhança, muitas vezes, com a minha vida e com a sua vida. Muitas vezes nós somos os porquinhos que foram insensatos e construíram a sua casa, e nós, a nossa vida, no simbolismo de Jesus, de qualquer forma. Nós, muitas vezes, não nos preocupamos com as adversidades que vão nos rodear e no decorrer da nossa vida vão chegar até nós, e construímos a nossa vida de qualquer forma, sendo muitas vezes insensatos e imprudentes. Enquanto o desafio do Evangelho para mim e para a sua vida é sermos sensatos, prudentes e colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido. E à luz disso, olhando para um texto que aparentemente é simples, olhando para um texto que aparentemente não traz nenhuma coisa fabulosa a nós, eu consigo olhar nas suas entrelinhas e tirar alguns conceitos práticos para mim e para a sua vida. Em primeiro lugar, eu consigo enxergar algumas semelhanças entre o prudente e o imprudente. Acompanhe comigo, Mateus capítulo de número 7. Semelhanças entre o prudente e o imprudente. Versículo de número 24, vai nos dizer:
Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Versículo de número 26. E aqueles que escutam as minhas palavras. Qual que é a semelhança entre os dois? Que ambos escutam. Tanto o prudente quanto o imprudente escutam os ensinamentos. Tanto o prudente quanto o imprudente escutam os direcionamentos. Mas existe ainda uma outra semelhança entre os dois, que ambos constroem a sua casa em uma mesma localidade. A Bíblia vai nos dizer que o rio inunda. Para o rio inundar e alcançar uma casa, necessariamente uma casa precisa estar próxima ao rio. Para inundar uma casa, para inundar qualquer construção, ela precisa estar próxima ao rio. Então eles não somente ambos escutam, mas ambos constroem casas em uma mesma localidade. Mas ainda há uma outra semelhança. Acompanhe comigo. A narrativa nos conta que ambos enfrentam adversidades. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram ventos em ambas as casas. Em ambas as casas. Então, tanto o prudente quanto o imprudente escuta, tanto o prudente quanto o imprudente constrói a vida, tanto o imprudente quanto o imprudente enfrentam as mesmas adversidades. Mas o que diferencia o prudente e o imprudente é aquilo que eu queria pensar com você nessa noite. Ambos escutam, ambos constroem, ambos enfrentam as mesmas coisas, mas ambos têm desfecho diferente, porque um pratica e o outro não. O prudente vai nos dizer que pratica, e o imprudente, a Bíblia vai nos dizer que não pratica. Ambos escutam. Tanto o prudente quanto o imprudente estão escutando os ensinamentos. Tanto o prudente quanto o imprudente constroem uma vida. Tanto o prudente quanto o imprudente enfrentam as mesmas adversidades. Mas o que diferencia um do outro é que o prudente coloca em prática tudo aquilo que ele tem escutado. Tudo aquilo que ele tem ensinado, enquanto o imprudente não coloca em prática. É aí que mora e é aí que entra o desafio do Evangelho para mim e para a sua vida. O desafio do Evangelho não é para que apenas escutemos as coisas. O desafio do Evangelho não é apenas para que nós saibamos das coisas. O desafio do Evangelho para mim e para a sua vida é que coloquemos em prática tudo aquilo que nós temos lido e aprendido nesse livro. Hoje nós vivemos um boom de um crescimento evangélico e gospel muito grande no Brasil. Hoje nós vemos as igrejas cada vez mais cheias. Hoje nós vemos os templos cada vez mais lotados. Hoje nós vemos cada vez mais pessoas se denominando cristãs e crentes. Mas eu queria chamar a sua atenção para a diferenciação entre o cristão nominal e o discípulo de Jesus. Hoje nós vemos celebridades se dizendo cristão. Hoje nós vemos jogadores famosos se dizendo cristão. Hoje nós vemos atores se dizendo cristão, atrizes se dizendo cristã. Hoje nós vemos pessoas de toda a responsabilidade de um cenário no nosso país se dizendo cristão. Hoje nós vivemos num momento onde, na contemporaneidade, onde as pessoas dizem cristão com muita facilidade. Cada vez os templos mais cheios, cada vez mais pessoas batendo no peito para falar, eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Mas o desafio do Evangelho não é para que apenas conhecemos e saibamos o que diz o Evangelho para mim e para a sua vida. O desafio do Evangelho não é para que apenas cheguemos e sentemos em um banco e escutemos uma mensagem. O desafio do Evangelho não é para que somente escutemos um pregador renomado falando na internet. Ser cristão não é apenas compartilhar versículos bonitos. Ser cristão não é compartilhar na sua rede social pregações de pregadores renomados. Ser cristão não é frequentar simplesmente uma célula. Ser cristão não é apenas sentar num banco de uma igreja. Ser cristão e discípulo de Jesus é colocar em prática todos os seus ensinamentos. Não basta apenas você escutar. Não basta apenas você saber.
Não basta apenas você ter na sua mente, no seu intelecto, no ramo das ideias, o que deve ou não fazer. O que diferencia um cristão nominal para um discípulo de Jesus, que manifesta o caráter de Cristo através da sua vida, é o que você tem colocado em prática. Não é se você sabe muito, não é o que você sabe ou não sabe, não é o que você tem escutado, mas sim o que você tem colocado em prática. Ser cristão não é simplesmente fazer todas essas coisas que eu mencionei para vocês. Ser cristão é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E colocando em prática os ensinamentos de Jesus, eu me pareço a cada dia mais com Jesus. E me parecendo a cada dia mais com Jesus, mais eu manifesto o caráter de Cristo na minha vida. E mais eu impacto a minha geração e a sociedade na qual eu estou inserido. Porque ser cristão nominal não transforma o cenário que você está inserido. Ser cristão somente de nome não faz com que os seus familiares convertidos conheçam a Jesus. Ser cristão apenas de nome não faz com que as pessoas que estão ao seu redor, que não conhecem Jesus, tenham um encontro genuíno com Ele. O desafio do Evangelho para mim e para a sua vida é que coloquemos em prática tudo aquilo que temos escutado. Porque escutar, muitos escutam. Construir a vida, até alguns constroem. Enfrentar a adversidade, todos enfrentam, mas o que nos diferencia é colocar em prática aquilo que temos sido ensinado. E quando nós colocamos em prática o que tem sido nos ensinado, nós manifestamos o caráter de Cristo na nossa história e construímos a nossa casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha, como o próprio Jesus nos fala, através desse texto, nos traz alguns ensinamentos. Colocar em prática os ensinamentos é construir a vida sobre a rocha, sobre o alicerce, sobre o fundamento. E isso nos traz alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento que isso nos traz é que quando construímos a nossa casa sobre a rocha, quando construímos a nossa vida sobre a rocha, nós temos convicção acerca do nosso alicerce. Quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, quando nós construímos o nosso fundamento, nós temos a convicção acerca do nosso alicerce. Porque o alicerce, ele é a coisa mais importante em uma construção. Você não precisa ser nenhum expert para saber disso. O que diz se uma construção é segura e apta para morar, não é quão bela ela é. Não é quantos quadros bonitos ela tem. Não é quantos móveis caros ela tem. Não é qual a cor do piso, a cor da parede. Não é quantas ornamentações e várias outras coisas que nós encontramos dentro de uma casa. O que faz de uma casa segura, sólida, a fim de que possamos morar, é onde ela está construída. O que faz de você sentar embaixo dessa galeria e ter a tranquilidade de adorar o Senhor, escutar uma mensagem, sem ter medo com que essa galeria caia sobre você, é o fato de saber onde ela está alicerçada. Quais são os fundamentos. Aonde ela está construída. O quão profundo estão as suas estacas. O quão profundo estão os seus fundamentos e alicerces. A convicção acerca do nosso alicerce nos permite não nos desesperar quando as adversidades nos tomam. A convicção acerca do nosso alicerce nos permite ter paz enquanto a chuva cai forte lá fora. A convicção acerca do nosso alicerce nos permite ter paz enquanto o vento brada sobre as janelas. A convicção acerca de quem é o nosso alicerce nos permite ter paz enquanto o rodamuinho, enquanto o tornado, a tsunami se levanta contra a nossa vida. Porque quando nós temos a convicção acerca de qual é e onde estamos fundamentados, nós podemos ter paz em meio ao caos. Quando nós temos a convicção acerca do nosso alicerce, nós não nos desesperamos quando a tempestade vem sobre a nossa vida. Quando nós temos a convicção acerca do nosso alicerce, nós não temos medo. Quando nós temos a convicção acerca do nosso alicerce, nós nos encontramos em paz, mesmo sabendo que tudo lá fora vai de forma caótica. Porque nós temos a convicção de onde estamos alicerçados.
e por termos a convicção de onde estamos alicerçados, nós temos a certeza de que as adversidades não podem nos destruir. Quando nós temos a convicção acerca do nosso alicerce, nós temos a certeza de que as adversidades não podem nos destruir. A adversidade vem para a minha e para a sua vida. Não é porque nós somos crentes que nós não vamos passar por tribulação. Muito pelo contrário. Não é porque nós somos cristãos que nós não enfrentaremos dificuldades. O tempo difícil, a tempestade, o caos, ele encontra tanto a minha realidade como a realidade do não crente. Momentos difíceis de tribulação, o branco e o negro enfrentam. O letrado e o iletrado enfrentam. O crente e o não crente enfrentam. O rico e o pobre enfrentam. As adversidades, elas são corriqueiras da nossa vida e nós não podemos fazer nada para mudar isso. Mas o que transforma e o que muda o nosso desfecho é onde nós estamos fundamentados. Nós temos a certeza de que uma hora ou outra nós passaremos por momentos difíceis. Nós temos a certeza de que uma hora ou outra o vento vai bradar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós temos a certeza que uma hora ou outra a chuva e a tempestade vai tentar destruir a nossa casa e a nossa vida. Mas a convicção acerca de quem tem sido nosso alicerce nos manterá firme mediante a toda e qualquer adversidade. Tendo a convicção de quem é o meu alicerce, eu posso enfrentar a chuva que for. Tendo a convicção de quem é o meu alicerce, eu posso enfrentar a tempestade que for. Tendo a convicção de quem é o meu alicerce, eu posso enfrentar o vento que for, a tsunami que for. Tendo a convicção acerca do meu alicerce, quando o desemprego bater à minha porta, eu me manterei firme. Tendo a convicção acerca do meu alicerce, quando o vento e as adversidades da vida tentarem me sucumbir, eu vou estar firme na convicção de onde estão as minhas raízes e o meu fundamento. Quando toda e qualquer adversidade tentar nos destruir e transformar a minha e a sua vida em ruínas, por termos a convicção aonde estamos alicerçados, nós nos manteremos firmes e conseguiremos ter paz em meio a todo o caos. Mas não para por aí. Quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, nós temos a convicção acerca do nosso alicerce. E por ter convicção acerca do nosso alicerce, nós temos a certeza que a nossa vida não será destruída pelas adversidades. Mas também nós temos a responsabilidade de ajudar os outros. Se lembra da história do porquinho? Os 2 primeiros porquinhos eram insensatos e imprudentes. E tiveram suas casas destruídas, se tornando em ruínas. Enquanto o porquinho, que foi sábio e prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. E os insensatos e imprudentes foram bater lá na casa do porquinho sábio e prudente, construiu a sua casa sobre a rocha, a casa segura. E o porquinho sábio, ele teria todas as opções e todas as desculpas e argumentos para não abrir a porta para aqueles outros 2 porquinhos. Podendo dizer, olha, enquanto eu fiquei aqui me dedicando, enquanto eu fiquei aqui investindo meu tempo, enquanto eu fiquei aqui me desgastando embaixo do sol, vocês estavam lá, se divertindo, se regozijando, curtindo a vida, enquanto eu estava aqui. Então agora vocês vão lá e se virem com o lobo, fujam, façam o que vocês bem entenderam, não tem nada a ver com isso. Não, ele abre a porta. E quando eu e você estamos firmes e convictos em quem tem sido o nosso alicerce, estamos construindo a nossa vida num firme fundamento, na rocha chamada Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade de ajudar os outros. Que outros? Os outros insensatos que têm construído a sua vida sobre a rocha, e quando a tempestade toma essa casa e coloca eles em ruínas, e eles não têm para onde ir, e não tem mais o que fazer, eu e você temos a responsabilidade de servir como primeiro lugar em abrigo. Eu e você temos a responsabilidade de ajudar aqueles que têm construído a sua casa sobre a areia, que têm a sua vida composta por elementos frágeis e fracos. E hoje essas pessoas que constroem a sua casa sobre a areia estão tendo as suas construções em ruínas. E eu e você temos a responsabilidade de, em primeiro lugar, servir como abrigo para essas pessoas que tiveram suas casas como ruínas.
Mas também nós temos a responsabilidade de ajudar essas pessoas a reconstruir as suas casas, ou melhor, a reconstruir a sua vida. Nós temos a responsabilidade de ajudar como serventes, para ajudar essas pessoas que foram sucumbidas, para ajudar essas pessoas que foram completamente destruídas e tornando a sua vida em ruínas. Nós temos a responsabilidade de ajudar como reconstrutores dessas casas, dessas vidas. Nós temos a convicção acerca do nosso alicerce. E tendo essa convicção, nós descansamos em meio ao caos, na certeza de que as adversidades não nos derrubarão, mas também nós temos a responsabilidade de ajudar os outros. Construir a casa sobre a rocha não é fácil. Construir uma vida firme no fundamento, na convicção acerca do alicerce, não é fácil. E eu torno a perguntar a você, quem você tem sido? Onde você tem construído a sua casa, a sua vida? Em que você tem fundamentado as suas estruturas? Construir uma vida sobre a rocha, eu repito, não é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. Porque construir a vida sobre a rocha, sobre o fundamento, sobre o firme fundamento, exige de nós uma série de coisas. Dentre essa série de coisas que exige de nós, em primeiro lugar, construir a casa sobre a rocha, exige de nós preparo. Construir a casa sobre a rocha exige de mim e de você, em primeiro lugar, preparo. Ninguém constrói alguma casa de qualquer jeito. Ninguém constrói a sua vida de qualquer jeito, a ponto dela permanecer para sempre, firme no fundamento, na convicção. Mas além de exigir preparo de nós, construir uma casa sobre a rocha, demanda tempo e esforço. Ninguém constrói qualquer tipo de construção que seja, grande ou pequena, de um dia para o outro, de uma hora para outra. As maiores construções, as construções que duram anos e anos e permanecem intactas, elas não são construídas de um dia para o outro. Elas demandam tempo. E não somente demandam tempo, mas demandam esforço. Construir uma vida no fundamento, nos alicerces, na rocha, demanda esforço da minha parte e da sua parte, porque não é fácil. Mas muitas vezes nós até queremos ter o nosso relacionamento profundo com Jesus, ter a nossa vida alicerçada em Cristo, permanecermos fortes quando as adversidades vêm sobre nós. E se eu perguntar para todo mundo que está me escutando, se você quer ter um relacionamento profundo com Jesus, se você quer se permanecer firme quando as adversidades tentam te derrubar, será unânime a resposta que sim. Todo mundo quer ter um relacionamento profundo com Jesus, todo mundo quer se manter firme quando a adversidade bate sobre a porta. Mas se eu perguntar para você quem tem pagado o preço para isso acontecer, a resposta não será unânime. A resposta não será unânime, porque construir a casa fundamentada e solidificada sobre a rocha exige preparo, exige tempo e exige esforço. Exige de nós, muitas vezes, abandonarmos coisas que nos dão prazer para investirmos o nosso tempo na profundidade do relacionamento com o nosso Deus. Exige de nós nos afastarmos de coisas que nos alegram para nos aprofundarmos no nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós estamos em campanha de oração. Em meia hora ou mais do seu dia, você separa o seu tempo para estar buscando e se aprofundando no relacionamento com Cristo. Não é num primeiro momento que você vai dobrar os seus joelhos e você vai sentir a presença de Deus inundando o seu quarto ou onde quer que você esteja. Você se prepara, você separa um tempo para isso. Você se esforça para que isso aconteça, mas existe uma outra coisa, um outro segredo chamado perseverança. Não é de uma hora para outra que você dobra o seu joelho e Deus brada do céu e inunda o ambiente que você está com os seus joelhos dobrados. Exige perseverança.
Construir uma casa exige perseverança. Construir uma vida no firme fundamento exige perseverança. De um dia tentar, e no outro dia tentar mais um pouco, e no outro dia cavar mais um pouco, e no outro dia voltar e cavar mais um pouco. Perseverando dia após dia, crescendo raízes, fundamentando a sua vida e a sua existência no alicerce sólido, que te manterá de pé quando as adversidades tentarem te derrubar. E eu pergunto novamente a você, quem você tem sido? Você tem sido o prudente ou você tem sido o imprudente? Você tem sido apenas um crente nominal que apenas diz ser crente, mas não pratica aquilo que ser crente me diz que eu devo praticar? Você tem sido apenas aquele que se diz cristão e senta num banco de uma igreja e frequenta uma célula e compartilha versículos nos grupos? Ou você tem colocado em prática aquilo que você tem escutado da palavra de salvação e da boca do nosso pastor? Quem você tem sido? O desafio do Evangelho não é para que apenas nós escutemos. O desafio do Evangelho não é para que viemos aqui quarta, domingo e qualquer outro dia e sentarmos aí e apenas escutarmos. E quando formos para nossa casa, esquecemos de tudo e vivemos da maneira que nós queremos viver e construímos a nossa vida da nossa forma. O desafio do Evangelho, para mim e para a sua vida, é que coloquemos em prática tudo aquilo que nos tem sido ensinado. E colocando em prática aquilo que Jesus tem nos ensinado, nós manifestemos o caráter de Cristo através da nossa vida. E Cristo é manifesto através de nós, e Cristo sendo manifesto através de nós, nós impactamos os contextos que estamos inseridos. Nós, através de Cristo, transformamos as realidades. Mas nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nos é ensinado. Não somente aquilo que nos agrada. Não somente aquilo que é bom para a gente. Não somente aquilo que nós queremos colocar em prática, mas tudo aquilo que a mensagem da salvação nos diz. E Jesus nos ensina. Jesus nos dá uma série de instruções. E Jesus nos desafia a colocarmos em prática. E não apenas ouvirmos. Porque quando nós somente ouvirmos, nós somos comparados e denominados insensatos e imprudentes. Quando as adversidades vêm sobre a nossa vida, nós, num simples soprar do vento, temos a nossa alicerce destruído. Mas quando nós colocamos em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, nós crescemos no fundamento, nós temos convicção do nosso alicerce e temos a certeza que as adversidades não nos derrubarão. Esse é o desafio do Evangelho para mim e para a sua vida. Que coloquemos em prática tudo aquilo que as Sagradas Escrituras têm nos ensinado. Que saiamos da dimensão simplesmente do crente nominal e entramos na dimensão do discípulo e do servo, que obedece e não somente obedece, coloca em prática todos os ensinamentos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que Deus tenha misericórdia de nós, a nos ensinar dia após dia a necessidade de colocarmos em prática os seus ensinamentos. E que através da nossa vida, manifestando o caráter de Jesus, pessoas possam ser ajudadas por nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, vai... Amém. Senhor, nós estamos aqui diante da presença do Senhor nesse momento, na convicção de que o Senhor se faz presente nesse lugar. Ó Deus, obrigado pela sua manifestação aqui de forma muito especial. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado por nos constranger através da sua palavra. Obrigado por nos instruir a sermos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos ajude, Deus, a sairmos do nominalismo cristão e entrarmos verdadeiramente na convicção e na prática daquilo que nós temos escutado acerca do Senhor. Ó Deus, não é fácil, nós sabemos. Não é fácil construir uma casa sólida, fundamentada,
de um dia para a noite. Não é fácil muitas vezes abrirmos mão de coisas que nos agradam e nos dão prazer para investirmos tempo no relacionamento com o Senhor, a fim de que nos aprofundemos e nos pareçamos cada dia mais com o Senhor, a fim de que o caráter do Senhor seja manifesto na nossa vida. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a termos um coração sensível à obediência, à instrução, ao ensino. Mas não somente a isso. Ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, em nome de Jesus, nos leve num nível mais profundo do relacionamento contigo. Nos tire da superficialidade, nos tire do frágil, nos tire do rápido, da comodidade, Deus. E nos leve no profundo, no sólido, no rígido, no convicto, a fim de que pareçamos a cada dia mais contigo. E quando as adversidades vierem sobre as nossas vidas, ó Deus, nós teremos a convicção de que o Senhor é o nosso alicerce. E tendo a convicção de que o Senhor é o nosso alicerce, nós não temeremos. Nós não temeremos que as adversidades nos derrubem, mas nós sairemos fortificados e fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a ajudar aqueles que tiveram suas casas destruídas. Ó Pai, em nome de Jesus, escuta o nosso clamor, que saiamos daqui edificados e transformados pela sua palavra, que saiamos daqui ainda mais parecidos contigo, que ao final desse culto o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que saiamos daqui na convicção de que devemos colocar em prática, a fim de que a graça salvadora do Senhor e o caráter de Cristo seja manifesto na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, pois não é fácil. Em nome de Jesus. Amém e amém.